Esse vídeo aqui tem o objetivo de mostrar como funcionam os serviços alternativos de streaming de vídeo. Algo extremamente comum. Eu vou falar aqui sobre IPTV, sobre STB, né, que são set-top box que se usa em televisão, Smart TV, né, os canais gratuitos que existem. Como é que funciona isso, né, do ponto de vista de redes? Muito bem. Então, o que são os serviços de streaming, né? Eles, primeiro, claro, tornaram-se extremamente populares, né? Pelo advento de largura de banda e pela qualidade também, né? Dos serviços, dos codificadores. Então, temos aqui como exemplos, né? Netflix, Amazon Prime, próprio YouTube, Globoplay, Hulu e outros vários, né? Então, cerca de 70% do tráfego atual na internet é de streaming de vídeo. Sendo live, sendo vídeo sob demanda, né? E possuem milhões de usuários, né? Isso é uma indústria bilionária. Talvez né, o tipo de aplicação na internet que mais está em evidência no momento. Então, para fornecer esses serviços, né? Essas empresas aí, Amazon, Netflix, Facebook, YouTube, né, com Google, possuem assim, uma grande capacidade de recursos de rede de processamento. Né? A gente está se tratando aqui, streaming de vídeo, a principal característica é o consumo de largura de banda. Então, é extremamente alto o consumo de largura de banda. Tanto é que 70% do tráfego atual é de vídeo, né? Então, não é só pela quantidade, sim pelo volume que gera esses acessos aí. Beleza, isso aí é conhecido, né? Tem nenhuma novidade. O que é interessante a gente saber também, né? Então, essa largura de banda toda, se todo mundo aqui no Brasil resolver acessar o Netflix, vai acabar com os servidores do Netflix ou com o link até os Estados Unidos. Mas não funciona assim. Os provedores de internet possuem como se fossem caches. Isso aqui é como se fosse cache. Então, o Netflix, o Google, a Amazon Prime, Globoplay e outros possuem CDNs. Então, imagine, uma caixa que é como se fosse um servidor local. Então, imagine, vocês têm um provedor, exemplo, pega um provedor tipo Claro ou Vivo. Na infraestrutura da Vivo, da Claro, existe um equipamento da Netflix que faz o download dos filmes mais acessados por aqueles usuários ali, ou de forma antecipada, para poder ter uma qualidade muito maior e consumir muito menos banda. Então, todo mundo ganha aí. O usuário ganha, porque o acesso é rápido, com qualidade. O provedor ganha porque não consome seu link de acesso à internet internacional. E o Netflix, por exemplo, a mesma coisa, né? Não consome seus servidores. Então, é uma ideia que acontece nessas infraestruturas maiores. Então, assim, isso aí que realmente impulsionou o uso desse serviço de streaming. Lá nos primórdios, no início, isso é bastante antigo, certo? Fornecer serviços de streaming de vídeo. Só que a qualidade era muito ruim. E a infraestrutura era amadora, certo? Hoje é extremamente profissional isso. Então, para ter uma ideia do consumo de largura de banda aqui, vídeos em Ultra HD do Netflix chegam aí com taxas de 25 mega. Óbvio, né? De download para quem está assistindo, mas não se esqueçam que o upload, ou seja, o lado servidor, são 25 mega vezes o número de usuários. Então, haja largura de banda aí, haja links para dar suporte a isso. Muito bem. Vamos lá. Então, os serviços alternativos de streaming de vídeo,
Primeiro que existem diversos, né? O que são esses caras aí? Como é que eu reconheço isso? Tem vários nomes, né? IPTV alguma coisa, TV por streaming, ou alguma coisa TV, certo? São serviços que fornecem vídeos sob demanda e canais de televisão, certo? Por streaming. Vamos lá. Então a forma de acesso normalmente se dá por um app em smartphone ou no Smart TV. Então tem um aplicativo que tem acesso a esses serviços ou com o uso de um STB, um set-top box. Então aquelas caixinhas, né, que são normalmente com Android, vão colocadas na HDMI da TV e tu tem acesso aos aplicativos. Muito bem, vamos lá. Então esses caras rodam, né, essas caixas aí, roda o sistema operacional Android, já vem pronto, né, com aplicativos que já saem funcionando com o serviço. Então é tipo uma venda casada aqui, tu compra esse hardware aqui, isso aqui é um hardware, né, uma caixinha lá, e já vem tudo configurado aqui para acessar. Então a venda desse set-top box te dá acesso à infraestrutura do serviço. Tipo Netflix, como é que é? Existe uma caixinha do Netflix? Não, tu tem um aplicativo, né, que o Smart TV tem. Essas caixinhas também tem o aplicativo Netflix? Também tem, certo? É um Android, né? Como se fosse um smartphone. A outra forma, então tu compra essa caixinha aqui, tu tem acesso ao serviço. Ou se não, tu paga uma assinatura e dá acesso aos vídeos, aos canais de TV, o que for. E também tem caixinha mais assinatura. Tem todos esses modelos aí, certo? Então, além de ter a caixinha, isso aí, tu tem que ter um usuário, uma senha, pagar por mês, algo do tipo. Depende qual é o tipo de serviço. Muito bem, aí você está pensando assim, tá, mas como é que funciona isso, né? Compra essa caixa, ok, isso aí é a parte do usuário, né? Compra a caixinha, pago uma mensalidade para alguém, uma empresa, e eu tenho lá todos os canais possíveis que existem no mundo. Todos os filmes que existem no mundo. Como é que se dá isso na parte da infraestrutura? Na parte de rede? Então, essa caixinha aí, né? O set-top box, eles são plugados na TV. Tem esses aplicativos lá. Tem aplicativos de uso genérico, né? YouTube, Instagram, normal, como qualquer smartphone. Com isso, né, o que cresceu o uso desses caras aqui, né? Veja que as coisas vão se encaixando. As TVs começaram a se tornar smart, né? Ou seja, vim com um aplicativo. Só que esses aplicativos são bem limitados, a maior parte das TVs. As TVs que têm maior capacidade são muito mais caras, né? Mas a gente pode adquirir uma caixinha dessas aqui e usar os aplicativos fora da TV, né? Então, se aproveitando disso, né? Que se pode instalar aplicativos, essas empresas, né, encaixaram o seu modelo de negócio nisso, né? As pessoas já estão acostumadas a usar esse tipo de dispositivo, né? E é uma motivação usar esse dispositivo porque te dá uma gama de serviços diferentes, né? Para acessar na tua televisão, seja ela antiga ou não. Basta aqui ter HDMI. Claro, com conversores pode-se usar qualquer coisa, né? Mas no mínimo aí, HDMI, certo? E tem um desempenho melhor que os televisores, certo? É comum ter televisores aí que passa-se o tempo, né? O aplicativo do Netflix, por exemplo, o codificador lá, o decodificador, não funciona mais. E aí o que tu faz? Não consegue mais acessar o YouTube, por exemplo. Então tu tem que partir para algo dessa forma. Vamos lá. Então exemplos aqui, né, desses set-top box. O Chromecast, Apple TV, Fire TV, BTV, Mi Box, HTV, qualquer coisa TV dessas aí, que tem diversos, né? Porque eles são genéricos mesmo, né? São genéricos. É um Android, bota o aplicativo, deu. Cria um serviço baseado nisso, se quiser. Então é algo desse tipo aqui, né? Caixinha,
liga na TV, controle aqui remoto e deu. É muito fácil usar também, né? É muito simples, não tem grandes configurações. Muito bem, então vamos lá. Vai começar a ficar interessante aqui. Esses aplicativos de IPTV, eles são disponibilizados nas lojas para download, né? Claro, alguns necessitam de usuário, planos mensais, anuais. Isso também, né, pode ser usado na própria televisão. Não é necessário comprar essa caixinha, né? Pode usar no teu smartphone, espelhar na TV, o que quiser. Aqui botei alguns exemplos, né, desses caras aqui. Por que eu estou mostrando isso? Porque não é só a caixinha, o STB ali, que usa a infraestrutura. Esses aplicativos aqui também usam. Certo? Eles também fazem parte dessa... Eu vou chamar de como se fosse uma rede, certo? Em paralelo aos serviços oficiais, ok? Muito bem. Então, como é que é essa infraestrutura desses serviços alternativos, né? Então, vou partir de algumas perguntas, assim. Como é que funciona a infraestrutura desses serviços? Outra, os canais de televisão são originados de onde? Onde é que saem esses 200 canais que tem ali? Como é que eles são transmitidos? Como são recebidos pelos set-top box e pelos aplicativos? Como é que é a distribuição de sinal para um grande número de usuários? Olha o que eu falei no início ali. Pô, Netflix, Amazon, os caras têm uma nuvem, certo? Tem um data center gigantesco. E esses caras aqui têm o quê? Como é que funciona, certo? Quais são os protocolos utilizados? O que esses caras utilizam de protocolos? E qual é o consumo de banda? Então eu vou responder essas questões aqui. Primeiro, com a questão da infraestrutura. Então assim, ó, começa com um dispositivo que ele pode ser separado, certo? Normalmente ele é junto, que é o receptor codificador. Alguns têm o nome de Gateway IP, Gateway IPTV, certo? Na verdade, Gateway IPTV é bastante comum. Onde é que se compra isso aqui? Isso não é ilegal, certo? Isso aqui pode ser usado, por exemplo, em hotéis, pode ser usado em condomínios, tem um uso legal, certo? Tem empresas no Canadá, nos Estados Unidos, mas muita coisa na China fazem esses tipos de receptores codificadores. E é assim que funciona, certo? Esses receptores codificadores, certo? Eles fazem a conexão via satélite, normalmente. Aqui no Brasil, tem canais da Vivo TV, da Claro TV, da Sky e outros aí. Não só satélite, certo? Pode ser também ligado aqui diretamente vídeos, então vídeos sob demanda, certo? Eu quero botar um MP4 aqui e distribuir. Quero criar um canal com um vídeo depois do outro. Quero pegar uma série toda e criar um canal chamado, sei lá, Sítio Pica-Pau Amarelo. Vou pegar todos os vídeos que tem, né? Todos os capítulos do Sítio Pica-Pau Amarelo. Vou criar um playlist e vou codificar. Vai ficar 24 horas fazendo Sítio Pica-Pau Amarelo. Tem canais assim, né? Mas televisão, certo? TV ao vivo é pego dessa forma. Então, uma conexão de satélite, que alguém tem que pagar, né? Alguém vai pagar isso aqui. Certo? É contratado pelo menos todos os canais, pega um plano com todos os canais, coloca num desses receptores aqui. Esses receptores, que são, normalmente são juntos aqui, certo? Tu consegue dizer algo assim, ó. O canal 1 aqui, sei lá, canal 1 é Globo. O canal 1 Globo, ele vai ser gerado um streaming aqui com a porta 40 mil.
vai usar o protocolo UDP. Esse canal 1 aqui, da porta 40.000, vai ser disponibilizado num servidor de streaming. E os aplicativos, as caixinhas, o Smart TV, claro, tem um aplicativo aqui, né, que sabe qual canal é em qual porta, por exemplo, vai receber a partir desse servidor aqui. Então, onde é que está o fluxo maior de largura de banda? Desses caras aqui para os milhares, milhões aí de usuários. Esse fluxo aqui, ó, ele é uma mídia só, um streaming para cada canal. Então aqui é só um X, vamos dizer. Aqui é N, certo? Aqui pode ser a quantidade que for. Então é basicamente essa a infraestrutura. Esses equipamentos aqui tem para vender prontos. Isso aqui são serviços em nuvem ou em provedores que fazem isso. Então o que que falta? Organizar um aplicativo aqui e está pronto aí o teu sistema de distribuição de canais de TV. É basicamente isso aqui. Os protocolos a serem usados dependem dos equipamentos, certo? Tem diversos aí. E tu pode, nesses caras aqui, dependendo do nível, tu pode botar legenda, tu pode botar a programação toda, né? Então, assim, ó, é uma indústria milionária isso aqui, certo? Então, os equipamentos também são profissionais, certo? Não é coisa de fundo de quintal. Muito bem. Segunda questão, né, que se completa aqui, né? Os canais de televisão são originados de onde? E como são transmitidos? Então, basicamente, né, como eu já tinha comentado ali, existe alguém que contrata um plano. Esse plano aqui, ele vai ser recebido e codificado, distribuído num servidor de mídia. E aí, esses caras aqui são os clientes. Por meio de um aplicativo, eles conseguem selecionar os canais. Então, como é que eles selecionam um canal? Como é que eu troco da Globo para SBT? O aplicativo aqui tem um mapeamento, né? Sei lá, Globo, SBT. O Globo é 1, SBT 2. Beleza. Quando ele seleciona um, sabe-se que vai estar na porta tal aqui. Gera um streaming para cá. É basicamente isso, certo? Então, essa é a lógica. Essa é a lógica de infraestrutura, pensando na parte de comunicação. Seguindo. Aqui eu vou mostrar um equipamento que faz, certo? Esse recebimento via satélite. Então, é tal como quem tem TV por satélite, ou já teve TV por satélite, né? Tu faz o uso das frequências, do tipo de satélite, dos tamanhos dos canais. Então, tu recebe isso dessa forma. E aí tu mapeia esse canal, por exemplo, tu mapeia ele num streaming. Algo assim, ó. Então tu diz, ó, que essa entrada aqui, ela vai ser enviada, isso aqui é um servidor de streaming. Só até um endereço em multicast aqui, certo? Mas para onde é que tu vai mandar esse cara? Aqui seria o servidor de streaming. Esse vai ficar na nuvem. E tu define a qualidade que tu quer. E o tipo de protocolo que tu quer enviar, ou mais de um até, inclusive. Então é assim que funciona a configuração daquele codificador. Ok? Muito bem. Então como é que são recebidos, né? Então existem centenas de servidores de streaming. Não é um só, né? Tem vários, vou mostrar logo em seguida para vocês aqui.
espalhadas em serviços de nuvem em provedores. Então, tem coisas que estão aqui no Brasil, tem coisas que estão em nuvem na Europa, nos Estados Unidos principalmente. A app, né, do serviço que roda direto no smartphone, no Smart TV ou no STB, está configurada para buscar por DNS os servidores. Então torna escalável o serviço. Não está fixo, né? Isso está no DNS. Então tem uma solicitação para me dar a lista de servidores. E ele vai listar vários IPs ali que estão disponíveis. Então, existe uma redundância, né, para esse serviço funcionar. Então, como é que eles distribuem, né, o sinal para um grande número de usuários? Então, tem centenas desses codificadores aí de satélite, muitos fora do país, porque esses caras são os principais, né? Esses caras são os principais da história aqui. Sem esses codificadores, não adianta o resto, né? Não adianta ter servidor de streaming. Se eu não tenho origem aqui, se eu não tenho os canais de TV sendo recebidos e decodificados, não tem sentido o resto, né? Mas só que está tudo distribuído. Então tem vários mesmo, realmente são muitos. E tudo baseado em DNS. Então, coleta do satélite, joga para o servidor de streaming, joga para múltiplos servidores de streaming e a partir daí o cliente, né, a partir do DNS vai ser jogado para servidores de forma intercalada. É basicamente isso aí que vai acontecer. Então aqui mostra uma captura de um desses serviços. Percebam aqui que tem vários tipos de solicitações, certo? Desde a autenticação até a busca, ó. Esses B-Launchers aqui buscam servidores. Aqui tem um exemplo de autenticação que retorna um servidor na Amazon. Então isso aqui tem diversos dessa forma, certo? Como é que foi coletado isso aqui? Conecta, por exemplo, no aplicativo, vai trocando de canais ali, ele vai fazendo essas solicitações todas por DNS. Então tem alguns canais que estão no meu servidor, outros canais estão em outro, então ele vai fazendo, vai pulando entre esses caras. É assim que funciona. Então um exemplo, né, de funcionamento básico. Contrata o serviço, cria o streaming, e na verdade são múltiplos streamings, né? Depende de quantos canais tem aqui, digamos. Tenho 200 canais aqui, beleza, vou criar 200 streamings. Dependendo, eu posso pegar esses streamings aqui e em vez de jogar apenas em um servidor, eu posso jogar em múltiplos servidores. Então eu vou ter redundância já na distribuição. Só que não é feito assim, né? Eu não tenho só um desses caras aqui, ó. Eu tenho diversos desses caras fazendo isso e distribuindo também. Então, isso é uma rede bem complexa. Os aplicativos aqui, desde que tenha pelo menos um servidor de streaming, pelo menos um, ele consegue conectar aqui e receber o streaming. Então ele tem uma forma de autenticação aqui. Alguns casos, a própria caixa aqui, ela tem que ter, e normalmente é feito pelo endereço de hardware. Então tem alguma identificação do hardware aqui, que, uma vez conectado no servidor de mídia, ele é validado. Então, tá pago o plano aí, então pode acessar. Então, isso aqui é um exemplo, né, que acontece na prática, a gente consegue enxergar isso aí capturando o tráfego desses serviços. Okay? Então, aqui ó, mostra, numa seção, onde estão esses servidores de
streaming. Esses caras aqui, ó. Lembrando que a chave de tudo são os codificadores, são esses caras aqui, ó. Esses ficam escondidos, né? Eles ficam atrás desses servidores de streaming, que estão aqui. Esses são fáceis de identificar. Porque esses aqui estão conectados desse lado, né? Esses caras que tem que se comunicar aqui, ó. Então basta ter um cliente aqui, tu acha, todo mundo. Agora, esse que está aqui atrás, ó, esse é bem mais difícil. Só se tu tiver acesso ao servidor aqui. Se tu tiver acesso ao servidor, tu vai achar esses outros também. Muito bem. Então, quais são os protocolos utilizados? Basicamente, UDP, como transporte. Em cima de UDP, tem vários. Isso aqui depende do que? RTP, SRT, algum híbrido. Esses caras dependem do codificador. Aquele codificador que tem vários. Ali, se você olhar o manual desses caras aí, tem mais 4 ou 5 protocolos disponíveis. Por quê? Porque não são enviadas só a mídia, né? Não é enviado só o vídeo. Também são enviadas informações, tais como horários, descrição do vídeo, legendas. Aparece a programação também. A programação eletrônica. Né? Então, tudo isso aqui é usado pelo aplicativo na interface com o usuário. Alguns codificadores mais novos possibilitam o uso de HLS ou HAS, que chama-se HTTP Adaptive Streaming, ou HTTP Live Streaming. Isso aqui é usado pelo Netflix, por exemplo. Pelo Facebook, pelo YouTube. Então, tu consegue usar múltiplos envios de streaming com qualidades diferentes para adaptação de acordo com a rede. Então, tem os mesmos recursos, né? Que tem esses serviços oficiais aí. Esse protocolo é bastante comum também. Esse cara aqui, ele é comum porque te possibilita mandar informações. É muito usado, esse caso aqui, é muito usado para poder, além de mandar mídia, tu mandares também informações junto com isso. Então fica mais fácil de tu mostrar isso em conjunto, né? Na interface. Isso aqui é da... Quem é mais antigo aí, era usado no Winamp, certo? Um MP3 player. Mas esse cara pode ser usado para vídeo também. Isso é um protocolo, tem uma RFC. Inclusive, nessa captura aqui que foi realizada, é o que ele está sendo usado. Claro que isso aqui pode mudar, né? Se atualizar o aplicativo, etc. Isso aqui foi capturado em 26/6/2021. As capturas atuais agora já não estão usando dessa forma. Mas percebo aqui ó, que ele tem todo um cabeçalho aqui de informações sobre essa mídia que foi transmitida. Bom, qual é o consumo de banda? Né? O que consome? Se para Netflix é 25 mega, mas o que consome esses serviços aí, né? Claro, óbvio que depende da qualidade, né, na origem. Mas o normal aí das capturas realizadas, o HD, né, quando aparece a descrição do canal ali HD, é de 1,6 a 2 megabits por segundo. E os canais que se dizem ali 4K, de 3 a 4,5 megabits por segundo. Esse é o consumo de um fluxo. Então imagine só, eu quero que vocês calculem o seguinte, ó. Isso aqui é um canal de TV. Um canal de TV. Ok. Se vocês estão em casa, beleza. Vocês estão consumindo 4,5 megabit de download. Agora imagine o servidor de streaming. Imagine o servidor de streaming.
esse que fica na nuvem aí, é 4,5 vezes o número de usuários conectando ali. Quer dizer, 1.000 usuários, que é nada, né? Isso é nada nesse universo aí de IPTV. 1.000 vezes 4,5 dá 4,5 gigabits por segundo. Giga. Certo? Então veja que o que envolve de custos aí de infraestrutura é altíssimo. Muito bem. Outro fator interessante aqui, que são pacotes pequenos, né? Média menor que 200 bytes pacote. Isso é natural, porque isso aí é a taxa de codificação. Isso é normal acontecer com o DP, né, nas transmissões de streaming serem pacotes pequenos. Então, tem uma quantidade grande de pacotes, né? E aqui tem uma captura de alguns canais. Esses em vermelho aqui são os 4K e esses em azul são o HD. Então, isso aqui é a taxa, né, de bits por segundo. Então, 4,6 mega, 3,7, 3,4, 3,2. Aqui em HD são os mesmos canais, certo? Então, esse é o consumo médio aí de largura de banda. Bom, pessoal, então, em resumo, a ideia aqui é para conversar dias sobre isso, muito interessante, realmente, né? É um assunto bem legal. Quem tiver oportunidade de fazer a captura de tráfego aí desses serviços, né? Aconselho a fazer, colocar no L-Shark, fazer esse estudo aí, né? De repente vocês vão encontrar alguns protocolos diferentes. Mas assim, primeira coisa, esses serviços não são amadores, são serviços profissionais, certo? Uma infraestrutura distribuída complexa, tem redundância de servidores de streaming, então tem, pelo menos peguei mais de 70 servidores, certo? Diferentes, deve ter muito mais, ok? Esses equipamentos que fazem a codificação, esse que liga no satélite aí, qual é o valor, para ter uma ideia, certo? Eles giram aí em torno de $3.000. Claro, depende da capacidade, mas tem coisa de $8.000, né? Aqui falando em dólar, ok? Talvez tenha, não sou especialista nisso aqui, nem meu propósito, né? Mas pelo que eu procurei é por aí, certo? Talvez tenha soluções mais baratas, né? Dá para usar até um PC para fazer algumas coisas. Tem placas que pode ligar num PC e fazer recepção de satélite. Tem também, tá? Bom, o consumo de rede é extremamente alto. E os planos de serviços da nuvem não devem ser baratos. Eu vou mostrar para vocês um exemplo da Amazon, para vocês terem uma ideia de custo, certo? O rastreamento de servidores é simples. Basta tu ter um cliente. Se tu tiver um aplicativo ou um STB, tu pode rastrear facilmente todos os servidores de streaming. Mas não as origens, né? Não onde é capturado o sinal da TV. Esses são fáceis realmente. E claro, né? Sem os servidores de distribuição, não tem como o serviço ficar disponível, vai ficar indisponível. Então, se forem rastreados os servidores que distribuem para os clientes nas pontas, já era, né? Acaba o serviço. Só que isso está espalhado pelo mundo inteiro. Então, é bem complexo de atuar em relação a isso. Por fim, vou mostrar aqui um rápido estudo. Peguei o planos, né, da Amazon, o AWS, até porque tem vários desses servidores de streaming no AWS. Olha só. Aqui tem uma estimativa de valores, tá, para um servidor que seria um servidor de streaming.
Então, botando assim, ó, média por usuário de megabits por segundo, 1.8. Isso aqui seriam canais HD, certo? Seriam canais HD. Aí tem o seguinte, ó. O custo de 1 hora, olhando esse total, né, de megabytes por segundo, né? Então, quem está fazendo uma conversão aqui, né? Está convertendo esse cara aqui para ter uma ideia do que seria esse consumo em bytes. 791 gigabytes por hora. Certo? Fazendo uma estimativa aqui, isso aí tem um custo por giga de 0,085. Então, olha só, tu teria um custo de 67 dólares. Só esse exemplo aqui. Aí eu fico pensando assim, cara, isso é uma coisa absurda o valor gasto para manter esse serviço. Certo? Ele é mantido porque tem milhões de usuários, não só no Brasil, certo? No mundo inteiro. Então, pense que isso não é algo amador, certo? Isso é extremamente profissional. Então, essa infraestrutura, ela é complexa, ela é cara de manter, certo? Então, essa aqui é a ideia de mostrar um pouco, né, de como funciona esse serviço alternativo de streaming. Então, espero que vocês aproveitem essas ideias aqui e possam, a partir daí, fazer os próprios estudos.